O Itagaki tem um padrão em suas regras narrativas que se repete com alguma frequência. Muitos já perceberam isso graças aos eventos recentes em Bakidou, onde surge um personagem novo e esse personagem já chega afetando a estrutura dos mais fortes do seu mundo. Muitos dizem que isso aí começou a acontecer agora, porém galera, o velhaco do Itagaki repete isso há muitos anos. Na verdade, ele faz isso literalmente desde o começo de Baki. Katou surge como um personagem forte e rapidamente é superado. Hanada, a mesma coisa, surge como um aluno mais forte do Motobi, dando a entender que ele até superaria o próprio Motobi, mas não. Vem o Monte Toba e tira o cara pra nada. Monte Toba esse que é humilhado absurdamente por Hetsu Kaiô. Hetsu Kaiô esse que cai perante Piccolo no futuro. E eu aqui pulei inúmeros personagens, inúmeras histórias. Então vocês percebem, galera? Não foi só na saga de Bakidou onde o Oliva foi humilhado da primeira vez pelo Sukune. Isso acontece há muito tempo. O Itagaki tem como padrão destruir a estrutura dos mais fortes do seu universo em começos de saga. E na saga dos prisioneiros no Corredor da Morte, isso aconteceu com Igari Kenji. Quem só viu o anime da Netflix talvez não tenha percebido isso muito bem, que aquele cara que foi humilhado por Sikorsky era um forte participante do torneio máximo. Mas isso diz que uma ameaça maior ainda chegou para nós, e que o mundo de Baki começaria a se moldar para enfrentar tal ameaça. Mas aproveitando todas as brechas impostas pelo mundo marcial, Mitsunari Tokugawa, mesmo após ver seu amigo Igari Kenji ser quase morto na sua frente, levava em seu carro de luxo Sikorsky. E no carro, o criminoso comentava ao ver para onde se dirigiam. Não sabia que viríamos para cá. Tenho boas expectativas. A cena nessa hora cortava para o departamento de polícia metropolitana de Tóquio. Lá os alarmes soavam, pois os policiais encontravam a grade da cela de Spec destruída. E eles diziam: Spec fugiu! Como? Como diabos isso aconteceu? Na cela havia um bilhete deixado por Spec que dizia: Estarei de volta em breve. A cena cortava para as luzes do Tokyo Dome sendo acesas, e dentro da arena estava Tokugawa e Sikorsky, e esse último comentava olhando para o ambiente. Cheira a sangue que ainda não secou. Tokugawa absorvia aquelas palavras e pensava: faz parte da história Tokugawa o porquê do meu sangue ter começado a ferver. Há vários dias atrás eu comecei a sentir essa emoção. E esse turbilhão deve ser correspondido essa noite. Se você está procurando por lutadores fortes, então este é o lugar. Aqui, os fortes hão de se encontrar. E como antecipado, galera, Tokugawa olhava para trás percebendo passos e via uma silhueta na arquibancada. Ele olhava para o corredor e via outro se aproximando do corner à esquerda. Em seguida, um surgia entre os assentos da arquibancada. E por fim, outro vinha do corner direito. Tokugawa abria um sorriso e exclamava: Sejam bem-vindos! Nos era mostrado quem era quem. Acima da arquibancada era Dorian. No corner esquerdo era Ryuko Yanagi. Nos assentos, Spec. E no corner direito, Doyle. Sikorsky via os prisioneiros se aproximando, olhava para o lado e questionava: Foi você quem os chamou? Tokugawa respondia: Não fui eu. O que os trouxe aqui, quem os chamou aqui, foi o sangue que banhou essa arena, e o sangue deles próprios os atraíram até aqui. Nos era mostrado os prisioneiros observando o ambiente sagrado para o mundo das lutas. Eles se reuniam em volta de Tokugawa, e o anfitrião exclamava mais uma vez: Bem-vindos! Mas antes de tudo, gostaria de fazer algumas perguntas aos senhores. Primeiro, o que exatamente trouxeram vocês até aqui? Dorian olhava para o ancião e questionava: Essa pergunta, que direito você tem de nos fazê-la? Tokugawa respondia: Este é o meu prédio. Dorian pontuava: Entendo. Então isso significa que somos invasores, e parece que temos que responder. Tokugawa admitia: Sim, eu adoraria saber. Sikorsky era o primeiro a dizer: Você me trouxe aqui. Ou melhor,
Eu aceitei seu convite. Dorian era o segundo a explicar. Eu vim em busca de uma cura, logo cheguei até aqui. Não há melhor maneira de dizer isso. Speck era o terceiro. O cheiro. Eu acho que fui atraído pelo cheiro. Yanagi era o quarto. No Japão, quem vive pelo Bushido, o caminho do guerreiro, conhece esse lugar. Doyle era o quinto e último. Para encontrar guerreiros, não competidores. Então segui meus sentidos. Tokugawa sentia o peso daquelas palavras e exclamava animado. Fantástico! Vocês todos são pessoas incríveis. Então, como recompensa, lhes darei o presente de conhecer a derrota. Speck nessa hora não se controlava, começava a rir e pontuava. Creio que não precisamos do seu presente. Já temos cavalheiros adoráveis aqui presentes. Todos absorviam aquele convite de batalha e Tokugawa amenizava. Não! Entre vocês não! Espere um momento! O ambiente começava a ser envolto por uma aura forte e Tokugawa novamente se desesperava. Não, por favor, esperem um pouco! Envolto daquele clima assustador, Tokugawa escutava alguém dizendo ao fundo e quebrando o clima pesado. Velhote? Tokugawa se acalmava, olhava para trás e via o campeão de sua arena ali presente. Era Baki, que vinha descendo as escadas e continuava. Se você precisar de algo, poderia se apressar, velho? Eu tenho aula amanhã. Todos os prisioneiros eram surpreendidos com a presença inesperada daquele jovem, e na sequência, outra presença chegava do corner direito. Tokugawa olhava e podíamos ver Doppo, chegando de uma viagem pós-torneio máximo e questionando. Yo, velho, o que está acontecendo para ter me chamado até aqui? Enfim, eles estão aqui também como me pediu. Nos era mostrado Kaoru Hanayama, Etsukayo e Shibukawa, que chamava pelo nome de Yanagi. Os lutadores da arena subterrânea paravam à frente dos prisioneiros. Baki e os demais encaravam firme de um lado, e do outro Yanagi e os demais faziam o mesmo, até que Tokugawa quebrava o clima iniciando uma explicação. Anteriormente, eu realizei um torneio neste coliseu com 38 lutadores. Esse torneio, na minha opinião, em termos de nível, foi de longe o melhor dos melhores. Ele permanecerá na história como o primeiro torneio de todos os tempos. E o vencedor deste torneio foi o jovem Baki Hama aqui. Os prisioneiros colocavam seus olhares em Baki, que sentia aquela pressão, e Tokugawa continuava. Porém, não sei quanto valor ao trabalho dos senhores esse torneio de fato tem, e isso me deixa muito desconfortável. Senhor Sikorsky, anteriormente você me disse, lutas não são nada mais do que treino para a vida real. Estou correto, você disse isso, não? Sikorsky sorria e Tokugawa continuava. Estes 5 aqui presentes não foram escolhidos por suas vitórias. Não foram as suas lutas no torneio que os trouxeram até aqui, mas sim o combate real, ou como o Sr. Sikorsky disse, a vida real, onde é impossível prever onde e quando ocorrerá uma agressão vinda da vida cotidiana. A batalha vindoura também será imprevisível, e os verdadeiros atributos de cada lutador hão de se manifestar. Vocês 5 foram escolhidos pois se encaixam neste perfil que procuro, e pelo que soube, todos os senhores desejam conhecer a derrota. Com isso em mente, busquei esses 5, e qualquer um deles aqui tem força para conceder esse desejo aos senhores. O que me dizem sobre isso? Baki interrompia questionando. Com licença, mas o que diabos você está querendo dizer, velhote? Está falando sobre agressão, vida real? Mas quando concordamos em lutar nisso? Qual será o dia dessa luta ao menos? Ao lado, Doppo interrompia questionando. Que tal agora mesmo? Baki se surpreendia e Shibukawa exclamava. Não há ringue, na vida cotidiana mesmo, como na cozinha, onde você está cozinhando, a água fervendo. Etsukayo questionava. E quando será isso? Ao lado, Hanayama dizia. Estou pronto para quando vocês quiserem. Pode ser agora mesmo. Baki olhava surpreso, e era tocado por Tokugawa que explicava.
Bem, eu gostaria de usar a maneira do Sr. Mitsuyo Maeda para explicar isso. Se os dois combatentes chegassem ao mesmo tempo na estação de Shinjuku, eles deveriam chegar com seus trajes normais, como todos os dias em que as pessoas andam por Shinjuku. Não importa se estão comendo ou se estão bebendo alguma bebida, os dois que se encontraram naturalmente deveriam resolver isso também naturalmente. Baki questionava. Mas como nos encontraremos naturalmente? Tokugawa respondia. A partir de amanhã, qualquer um que se cruzar, pelo tempo que for preciso, a coisa pode acontecer. Essas são as regras que o judoca Mitsuyo Maeda criou quando compete contra outros estilos de luta. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Shibukawa interrompia exclamando. Quem se importa com a porra das regras? Qualquer um de nós cinco pode ir atrás de qualquer um de nós cinco. Onde quer que seja, aconteça o que acontecer. No meio de uma refeição, no meio do sono, no meio do sexo com uma bela mulher, sem reclamações. A partir de hoje, essa será a mentalidade. Esse será o combate. Tokugawa adicionava. Qualquer um dos cinco de qualquer lado pode atacar qualquer um do lado oposto. O que significa? Shibukawa interrompia finalizando. Exatamente. Significa que já começou. O clima tenso emanava entre as duas equipes que firmavam o acordo de combate no mundo real, fora do Tokyo Dome. Até que de repente, Baki abria a boca de sono e dizia: Ai, vovô, tô vazando. Amanhã eu preciso acordar cedo. Boa noite aí pra vocês. Goku dava risada vendo Baki partindo e Tokugawa pontuava. Bem, de qualquer maneira, já começou. Dopo questionava. Certo, então podemos ir? Tokugawa dizia sim. E dessa forma, galera, o vídeo chega ao fim. Mas antes, eu quero trocar uma ideia com vocês. Nesse momento aqui da obra, tem raízes enormes que escondem significados abaixo dessa saga que chama Prisioneiros no Corredor da Morte, se assim podemos dizer, é claro. Primeiro ponto, Mitsuyo Maeda mencionado por Tokugawa, isso nem é mencionado no anime, mas só no mangá. Quem assistiu o primeiro vídeo da playlist de Baki vai se lembrar que eu menciono o Garouden naquele vídeo, e lá eu digo que essa história do Maeda existe no mundo de Baki, um lutador que existiu também no nosso mundo real. Ele foi conhecido como Konde Koma e foi o pioneiro do judô aqui no Brasil. Maeda foi aluno do mestre Jigoro Kano, o fundador do judô, que o enviou ao Brasil para ensinar jiu-jitsu tradicional aos brasileiros. E o primeiro alvo de toda essa bagagem foi justamente Carlos Gracie. Essa história está em Garouden, que pertence ao mesmo mundo de Baki e eventualmente, eu já disse, trarei aqui para vocês. Segundo ponto, o Baki se surpreender com essa proposta é um dos principais motivos para o Yujiro menosprezar tanto ele nessa época. O Baki, em atributos por atributos, já era mais forte que o Shibukawa, Dopo e também o Hanayama, mas ele e o Hetsu, mesmo sendo mais forte que esses três, nessa saga aprenderam muito sobre cenários de rua e a lição que o Yujiro Hama teve com 15 anos de idade na Guerra do Vietnã. Na verdade, todos os lutadores terão, porém Baki e o Hetsu Kaiô são lutadores que vão absorver isso ainda mais e trazer isso pro seu estilo marcial. A gente comumente fala que o Yujiro respeita a força, eu mesmo já falei isso inúmeras vezes por aqui, mas não é só força. Yujiro respeita espírito marcial também, é por isso que ele respeita o Dopo e o Shibukawa, mesmo sendo mais fracos que o Baki. Porém, é um conjunto, não adianta o cara ser só preparado pro mundo real e ser fraco. Fraco nos olhos do Yujiro, é claro. Tanto é que quando o Baki e o Hanayama eram crianças, ele foi lá e deu uma surra no Hanayama por julgá-lo fraco. E nessa época, o Hanayama já havia passado por inúmeros cenários de vida ou morte com a Yakuza. Entrou em inúmeros territórios, tomou tiro, facada e saiu vitorioso. Mas para o Yujiro nessa época, ele ainda não era bom o suficiente. Terceiro ponto. Por mais que eu tenha dito que o Baki vai aprender uma lição e de fato vai, nessa saga a gente vai ver uma faceta do Baki que ele segue por si próprio. O Yujiro não faz isso, nem de perto, que é o estilo marcial na qual quem o vê não dá nada para ele.
menospreza o Baki, pois ele é pequeno, normalmente fala manso, começa indo devagar. Tanto é que recentemente o Spec se encontrou com o Baki e o humilhou, mas obviamente ele escondia o jogo, e essa é uma faceta das artes marciais que o Baki gosta de mostrar, que ele vai desenvolver ainda mais nesse arco, onde ele esconde muito da sua verdadeira força e surpreende. Afinal, é como dizem por aí, o golpe mais forte de todos é aquele que você menos espera, que te pega de surpresa. E essa parte do Baki é bem parecida com o que o mestre do Shibukawa disse no passado, que um velho mestre passa a sensação de ser frágil e ninguém vai querer machucá-lo ou atacá-lo, e por menosprezá-lo é onde se encontra o maior perigo de todos. Bom pessoal, é isso, esses são alguns pontos que eu absorvi dessa saga e que eu acho legal antecipar para vocês já terem isso em mente, pois são camadas além da superfície que vemos ao ler Baki só por ler. Então caso tenham algo para adicionar, comentem livremente aí. Pessoal, esse foi o vídeo, se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Segunda-feira saiu um vídeo muito bacana de solo leveling, então se for do seu interesse, vire membro porque o vídeo tá fantástico. É o Jinyu lutando contra o filho dele, que herdou os poderes do Monarca das Sombras. Então, se for do seu interesse, como eu disse, vire membro por R$5, você já terá acesso ao material exclusivo. Caso queiram bater papo comigo, meu Instagram vai estar aqui na tela, JetterZ. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.